Tô quietinha. Opa, desculpa. Não dei sinal. Bom dia, pessoal. Vamos, então, retornando às nossas atividades. Agradecer a presença de todos, novamente. Dizer da satisfação de termos aqui hoje, dando seguimento ao nosso seminário, termos a conferência que vai ser proferida pelo Procurador Regional da República, Dr. Sérgio Cruz Arenharte, que trata das principais mudanças no novo Código de Processo Civil com impactos na jurisdição federal. O doutor Arenharte dispensaria apresentações, mas, como é de praxe, faço uma pequena digressão acerca do currículo de Sua Excelência. O doutor Arenharte é pós-doutor pela Universidade de Firenze, doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, procurador da República do Ministério Público Federal, atualmente procurador regional junto ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região, professor adjunto da Universidade Federal do Estado do Paraná e professor da Escola Superior do Ministério Público da União. Então, sem mais delongas, passo desde logo a palavra ao nosso conferencista, a quem já antecipadamente agradeço pela aceitação ao convite. Então, com a palavra, o professor Arenharte. Muito obrigado. Bom dia a todos. Permitam, em primeiro lugar, saudar a todos os senhores. Para mim é uma grande honra estar, mais uma vez, conversando sobre o novo Código de Processo Civil com os magistrados, que são aqueles a quem se destina essa nova legislação, são aqueles que, enfim, vão aplicar ou não vão aplicar esses conceitos novos que são colocados aqui, de modo que, para mim, é particularmente muito importante, muito interessante poder debater com os senhores a propósito dessas questões que são postas, essas ideias que são colocadas nessa nova legislação. Como eu sempre digo, o Código do Processo Civil ele não é nada mais do que um texto, e como qualquer tipo de texto, ele é sujeito a uma leitura, é sujeito a uma interpretação. E se não houver uma interpretação adequada, se ele não for bem recepcionado pelos senhores, que são os magistrados que vão aplicar essa nova lei, ele não serve de coisa nenhuma, ele vai ficar um texto morto, como tantos outros textos mortos que a gente tem no sistema jurídico brasileiro de forma geral. Então, para mim, é um prazer e uma honra muito grande, e sempre uma ótima oportunidade de poder debater esse novo código com os senhores juízes, desembargadores e embargadores que compõem o tribunal onde eu trabalho, o ministro Paulo Sanseverino, que é um expoente do STJ, uma pessoa admirada por todos nós, e, enfim, colocar essas ideias me parece que é fundamental, até para trazer para os senhores a impressão sobre quais são as potencialidades e quais são, eventualmente, as dificuldades que esse novo código vai colocar para a gente. Eu tomei a liberdade de preparar essa exposição seguindo um pouco a linha daquilo que os senhores trabalharão depois. Essa ideia desses módulos onde os senhores trabalharão de tarde, eu procurei, mais ou menos, seguir essa orientação dos senhores para, na verdade, dar um panorama geral do novo código, não me aprofundar em nenhum tema de forma específica, mas muito mais apresentar para os senhores uma ideia geral sobre aquilo que o novo código pretende, sobre aquilo que o novo código espera a respeito do novo processo civil brasileiro. E, como os senhores já sabem, o Código inicia com um capítulo a propósito de grandes princípios gerais do novo modelo processual. Esse capítulo é um capítulo extremamente polêmico e, na minha opinião, algo que não devia, de fato, constar do texto legal, mas, enfim, o Código optou por fazer isso, entende que isso aqui tem uma finalidade didática. Na minha opinião, isso tem até uma finalidade antididática para a magistratura brasileira. Por quê? Porque, na realidade, sempre que a gente estabelece um princípio numa norma infraconstitucional, a gente tem a tendência de imaginar que isso é a concretização de toda a colisão de princípios fundamentais que a gente possa imaginar. Que aqui está a síntese, então, da colisão entre os vários princípios processuais fundamentais que possa acontecer. E tem a tentação, então, de imaginar que, a partir da leitura da regra do Código, a gente tem condições de resolver qualquer tipo de problema na incidência desses princípios fundamentais. Eu até não me oponho, lógico, a esses princípios de caráter geral que praticamente não dizem quase que nada.
né, a ideia da tempestividade da jurisdição, como posta no texto do Código de Processo Civil, que, a rigor, é uma regra praticamente programática, a ideia da boa-fé processual, que, a rigor, sempre deveria e sempre deve estar por detrás da interpretação de qualquer ato processual e de qualquer regra processual. Mas me chama muito a atenção e me põe muita dificuldade essa interpretação que o Código nos oferece, no artigo 9º e no artigo 10, a propósito da garantia do contraditório. Notem que o Código, alinhado com uma tendência internacional sobre a garantia do contraditório, tende a exigir a prévia manifestação das partes para a manifestação judicial em relação a qualquer tipo de tema, aí incluída a deliberação sobre questão de ofício. Vale dizer, sobre qualquer tipo de decisão que o juiz vá tomar, ainda que se trate de tema que ele possa examinar de ofício, ressalvados os 2 incisos do artigo 9º do Código, é obrigatória a prévia oitiva das partes. Essa é a regra do artigo 9º e do artigo 10 do novo Código. A rigor, a ideia é uma ideia perfeita do ponto de vista teórico. Quem pensa em garantia do contraditório realmente pensa num contraditório que não se resuma mais àquela ideia antiga de que o contraditório é simplesmente a ciência do ato processual e o direito de se insurgir contra aquele determinado ato. Hoje, toda a doutrina internacional vai dizer que a garantia do contraditório é uma garantia de poder influenciar na formação da decisão judicial. Perfeito, não há dúvida nenhuma em relação a isso. Que isso represente a garantia do contraditório, isso é perfeito. O grande problema, na verdade, é supor que nessa regra estão incluídas essas eventuais colisões que podem acontecer entre a garantia do contraditório e outras garantias que também vão incidir dentro da relação processual. Dou um exemplo muito simples, que me parece o mais óbvio de todos. Tem sentido o juiz garantir o contraditório prévio antes de realizar a penhora de bem? O Código não ressalva essa hipótese. Em princípio, nos termos do Código, é possível que alguém imagine que sim, que é necessário que se garanta previamente o contraditório antes de você determinar a penhora online de dinheiro do sujeito. Mas isso é um negócio completamente absurdo, isso está estapafúrdio, isso não tem o menor sentido. Até porque isso é dar exatamente a chance para o sujeito tirar o dinheiro de lá e, portanto, para você não fazer mais penhora de coisa nenhuma. Tem sentido o juiz ouvir as partes antes de se pronunciar sobre uma ideia de suspeição e de impedimento? Dizer, escuta, você acha que eu sou suspeito ou que eu sou impedido para julgar o processo? Você acha que eu sou pai da parte e, portanto, eu devo me afastar do processo? Ou você acha que eu devo continuar no processo num caso como esse? São situações que não estão previstas na regra e que, em princípio, então, alguém vai dizer, e, na verdade, há muitos que dizem. Ontem, ou de sexta-feira até ontem, nós estávamos aqui em Curitiba num fórum permanente de processo civil, que é um pessoal de processo civil que estuda processo, se reúne para fazer estudos a propósito do novo Código de Processo Civil. E justamente sobre essa questão da penhora, houve um sujeito que queria aprovar um enunciado, queria aprovar uma redação de uma ideia de interpretação do Código que exigia o contraditório prévio antes da elaboração, da realização de penhora. Então, vejam que, na verdade, as pessoas, às vezes, elas se descolam da realidade e começam a transitar num campo meio esquisito, em que, tem a regra que diz, me manda fazer esse tipo de coisa, então tenho que fazer essa coisa, e vamos tocando para frente, sempre tendo em vista essa ideia. Não importa que isso gere o maior absurdo do universo, é que o sujeito não consegue se desvencilhar da ideia de que o Código exige, logo o juiz é obrigado a fazer. Ele não consegue perceber que essa exigência do Código, a rigor, é uma exigência que se alinha a uma garantia fundamental, que está justaposta a uma garantia fundamental. E como toda garantia fundamental, ela interage com outras garantias fundamentais. De maneira que muitas situações não vão permitir a aplicação da regra seca desse artigo 9º, porque vão exigir a aplicação de um outro princípio fundamental. Na Europa, por exemplo, de onde surgiram essas regras, Alemanha, em primeiro lugar, depois Itália, Portugal e França, nunca se aplicou essa regra na literalidade tal como se pretende colocar na legislação processual brasileira. Uma condição mínima para a aplicação dessa regra, que todos esses países sempre aplicaram, é a ideia de que, para que exista o direito a essa manifestação prévia, é preciso que haja alguma utilidade na manifestação do sujeito. Se dessa manifestação prévia não resultar nenhum tipo de utilidade, então não tem por que garantir o direito ao prévio contraditório do sujeito, porque não adianta eu ouvir o cara sobre uma coisa que não tenho o que falar.
Então, vejam que a doutrina estrangeira ela já é extremamente evoluída na aplicação de regras como essa. Nós, no entanto, ao colocarmos a regra nesses termos na legislação processual brasileira, aparentemente damos a impressão de que queremos um outro modelo, um modelo em que todo mundo fala o tempo todo, e onde todo mundo fala o tempo todo, o negócio não anda, qualquer um sabe que a coisa funciona exatamente assim. Então, eu diria, esse capítulo inicial dos princípios fundamentais é importante, sem dúvida que é importante, no sentido de servir como um balizador, como um critério, não o critério, como um critério para a análise do código como um todo. Mas, a rigor, o critério não está nas regras do código, nesse capítulo primeiro. A rigor, o critério está no texto constitucional, que, na verdade, só é praticamente repetido, há uma tentativa de concretização disso no texto do Código do Processo Civil. Eu, portanto, prefiro continuar pensando os princípios fundamentais processuais naquilo que eles realmente são. Princípios fundamentais, princípios expostos no texto constitucional, regras maiores, regras que têm N finalidades, mas que não têm muito como ser contidos num limite de uma regra positiva, de um texto jurídico de direito constitucional que supõe uma interpretação do tipo tudo ou nada. Do mesmo jeito, o problema do artigo 12, os senhores já devem estar preocupados com esse negócio, eu também estaria se fosse juiz, né, essa ordem cronológica de julgamento, ainda que muito provavelmente essa coisa não venha a funcionar em razão desse novo projeto de lei que está em tramitação e que provavelmente vai ser aprovado ainda antes da vigência do Código, mas, supondo essa regra, realmente a gente vai ter um grande desserviço, né, para a efetividade da prestação jurisdicional e para a utilidade da prestação jurisdicional. Particularmente, eu acho que esse artigo 12 é uma resposta que parte dos autores do anteprojeto quer dar a problemas pontuais da magistratura, né, impondo um problema de gestão imenso, não só para a magistratura brasileira, mas para todo o jurisdicionado. Afinal de contas, muitas coisas que são simples de serem resolvidas vão acabar ficando para trás nessa ordem de julgamento por conta de uma incidência de regra como essa. É bem verdade que, já na vigência, já na interpretação desse artigo 12, o ministro Kukina, uma vez dando uma palestra, até recentemente sobre isso, ele diz, olha, eu não me preocuparia com o artigo 12 tanto assim, porque o último inciso diz que você pode eleger outros critérios de prioridade, né, desde que de forma justificada. Então, na realidade, muito provavelmente, isso já é um indicativo de que talvez a jurisprudência mais adiante sinalizasse, se essa regra viesse a entrar em vigor, né, sinalizasse a ideia de que essa ordem não é tão absoluta assim. De modo que, no fim das contas, a regra do projeto de lei novo, essa que inclui, no artigo 12, a ideia de que os juízes deverão observar a ordem cronológica de conclusão preferencialmente, para proferir a decisão, ela se alinha já, em grande medida, àquilo que já era um sinal de grande parte da magistratura brasileira a propósito da incidência dessa regra aqui, o que me parece alguma coisa bastante razoável. Em termos de competência, que seria o segundo tema essencial, básico, dessa parte de teoria geral tratada pelo novo Código, a única regra mais significativa que eu apontaria para os senhores é que o Código, na verdade, concretiza, no artigo 45, a orientação que já é firmada na jurisprudência do STJ a propósito de uma eventual colisão entre a competência federal e a competência estadual. Então, essas questões de saber quem é que faz a análise dessa competência, como é que funciona o sistema de remessa dos autos da área federal para estadual, da estadual para federal, tudo isso agora vem disciplinado pelo Código, embora não haja aí, propriamente, nenhuma grande novidade. Isso é muito mais, realmente, uma descrição daquilo que já era a orientação da jurisprudência brasileira até então formada. Há outras regras de competência que são, sim, alteradas, talvez a mais significativa seja a alteração quanto à maneira de alegação da incompetência. Desaparece no Código Novo a figura da exceção de incompetência. O que existe aí agora é uma alegação de incompetência inserida em um outro ato processual. Então, na contestação, o sujeito vai alegar a incompetência tanto absoluta como a relativa do juízo. Há uma uniformização em termos de consequências quanto à declaração de incompetência, mas
especificamente no que diz respeito à atuação da Justiça Federal, talvez essa seja a regra mais importante. E aqui ainda uma outra regra que me parece muitíssimo importante, não teve ainda a devida atenção de grande parte da doutrina brasileira, mas acho que ela é uma regra extremamente importante, sobretudo para o campo federal, mas não só para o campo federal. O ministro Paulo de Tarso falava há pouco do problema dessas ações repetitivas. E, realmente, eu ainda acho que o problema das ações repetitivas é um dos grandes problemas do judiciário brasileiro. Não é à toa que todas as técnicas que o Código indica como formadoras de precedentes são pensadas para lidar com casos repetitivos. O IRDR é assim, o incidente de assunção de competência, embora não seja formado para esse fim, tem um parágrafo, que é o parágrafo 4º, que autoriza o seu emprego também para casos repetitivos. Os recursos repetitivos são assim. As súmulas têm sempre, notoriamente, em vista a atuação de questões que envolvam casos repetitivos. E a própria lógica do modelo brasileiro de precedentes é uma lógica muito mais alinhada à solução de casos repetitivos do que propriamente alinhada à lógica norte-americana de formação de precedentes. Basta pensar que no modelo anglo-americano, eu não tenho uma relação de decisões que se tornam precedentes obrigatórios. A rigor, qualquer decisão lá pode se transformar num precedente obrigatório, né? Pode se transformar num precedente que é seguido reiteradamente pelas decisões futuras. O nosso modelo, ao tratar com alguns casos pontuais, tem realmente muito mais em linha trabalhar com esses casos repetitivos que, pelo menos para a parte dos autores brasileiros, corresponde a um grande volume do congestionamento do judiciário brasileiro. Mas, eu diria, a solução dos precedentes, desses precedentes brasileiros, ela não é a única solução que pode ser empregada para lidar com esses casos de massa. Há uma outra técnica, que é uma técnica que também é inspirada no modelo norte-americano, que está disciplinada nesse artigo 69 do novo Código de Processo Civil, que são, no modelo brasileiro, chamado de atos concertados entre juízes cooperantes, chamado no modelo norte-americano de multi-district litigation. A ideia é justamente a ideia de agregar a solução ou de casos idênticos ou de partes idênticas de casos diferentes perante um único magistrado, perante um único órgão jurisdicional. Então, por exemplo, colher prova referente a várias situações que possam ser até diferentes, mas que envolvem uma mesma questão de fato e que, portanto, permitam a produção de prova por um único órgão e depois o emprego dessa prova em vários processos diferentes, é algo extremamente salutar em termos de isonomia, em termos de economia processual, em termos de racionalidade da distribuição dos recursos do Poder Judiciário, enfim, por várias óticas que se tenha, só isso já seria alguma coisa extraordinária em termos de concentração de ato processual. Mas nem é só isso que o Código permite. O Código permite, inclusive, a reunião de casos repetitivos mesmo perante um único magistrado, até como mais uma técnica de estimular decisões isonômicas, ou mais do que isso, estimular decisões que permitam a análise do todo, o que muitas vezes nós não temos ao verificar as questões de forma pontual. Dou um exemplo muito simples. Ação de medicamento. Quando a gente vai examinar uma ação de medicamento, a gente olha o problema do sujeito que pede medicamento versus o Estado que não quer dar o medicamento. É muito diferente a gente pensar numa demanda em que eu esteja examinando o problema de todo mundo que precisa daquele medicamento versus o Estado que não quer dar aquele medicamento. É claro que a dimensão dessa discussão, a dimensão do problema é uma outra dimensão e, portanto, exige um outro tipo de racionalidade em termos da sua decisão. Até porque se percebe daí claramente que o que eu realmente estou discutindo nesse tipo de caso é a política pública de saúde e não é simplesmente um problema de uma demanda que envolva uma questão pessoal entre A e o Estado brasileiro. Então, essa concentração de execuções, concentração de decisão, concentração de colheita de prova e etc., é uma técnica, penso eu, bastante interessante, é especificamente voltada também para esses casos repetitivos, em que
não necessariamente todo o caso é repetitivo, mas há pelo menos uma parte do caso que é repetitivo, e porque há essa parte que é repetitiva, admite uma consolidação de um único órgão para examinar pelo menos aquela parte da controvérsia, e acho que é uma técnica extremamente interessante para ser aplicada no judiciário brasileiro. O único senão que eu faria aqui é que essa técnica no modelo norte-americano, ela tem também um órgão de controle. Então, há um painel de juízes que faz um controle para verificar quais são os casos que vão ou não vão ser submetidos a esse modelo de concentração de julgamento ou de concentração de uma etapa processual. A técnica brasileira não previu essa ideia e, mais do que isso, previu essa forma de colaboração, inclusive envolvendo juízos de órgãos diferentes. Então, eu posso pedir colaboração da Justiça Federal para estadual, da estadual para trabalhista, da trabalhista para, sei lá, militar, e por aí vai. E isso pode colocar um certo problema, pode colocar uma certa dificuldade, justamente de forma a saber, será que esse tipo de caso deve ser afetado a esse modelo de tramitação ou não deve? Será que é o caso de concentrar isso aqui ou não é o caso de concentrar? Essas discussões muito provavelmente vão acabar sendo colocadas dentro de incidentes de conflito de competência. E o conflito de competência não é próprio para decidir esse tipo de problema, mesmo porque normalmente você lá não tem a visão do todo para saber se merece ou não merece haver uma concentração em casos como esse, né? Mas, pelo menos, a ideia é uma ideia muito boa. Acho que exigiria dos tribunais, de forma geral, um estudo até para poder definir regras mínimas para a aplicação dessa ideia aqui. Saliento que na Justiça do Trabalho isso aqui já existe, né? Há, inclusive, várias criadas para lidar com um caso específico. Então, o caso da Varig, por exemplo, há lugares que criam vários especializados em matéria de questão de futebol, de contrato de futebol, porque justamente tem problemas específicos dessas questões. Enfim, essa é uma técnica que já existe, né? Mas me parece que seria útil que a gente tivesse uma regulamentação um pouco mais avançada em relação a problemas como esse aqui. Uma outra alteração que é muito significativa no modelo do Código Novo é a questão da tutela, agora chamada tutela provisória, né? Então, o Código vai criar um capítulo para tratar do problema das tutelas de urgência de forma geral e, além das tutelas de urgência, de uma técnica nova, que é a tutela da evidência, até a que se referiu o ministro Sanseverino. Na verdade, a ideia original do Código era de criar um modelo novo que simplificasse as discussões que sempre existiram a respeito da diferença entre processo cautelar e antecipação de tutela. Então, o modelo foi inicialmente pensado para permitir um procedimento preparatório ou um requerimento incidental. Ou seja, eu tanto poderia formar um procedimento preparatório em que eu pediria uma tutela de urgência, por exemplo, de qualquer natureza, cautelar ou antecipatória, como poderia, dentro de qualquer tipo de processo, formular um requerimento de pedido cautelar ou pedido antecipatório. Então, na verdade, eu teria uma uniformização dos sistemas. Acabaria, como acabou de fato, o processo cautelar como um livro próprio, separado, né, e tudo seria tratado mais ou menos como se fosse uma coisa só. Essa era a ideia original. Logicamente, na ideia original, as pessoas foram acrescentando ideias, foram acrescentando regras, acrescentando coisas e coisas e coisas. E o que a gente vê no final das contas é que aquilo que era para simplificar, complicou. E os senhores vão perceber isso na aplicação concreta desse instituto aqui. Algumas coisas foram muito melhoradas. Por exemplo, no modelo novo nós temos, de fato, a possibilidade clara de formular um requerimento de antecipação de tutela antecedente. Então, eu posso dizer, eu não tenho condições de formular a petição inicial definitiva ainda, mas preciso de uma tutela de urgência antecipatória. O que é que se faz no modelo atual? Eu finjo que aquilo ali é cautelar, peço como cautelar preparatória, o juiz também finge que aquilo ali é cautelar e me defere aquele negócio que eu pedi ali. E todo mundo finge e está tudo beleza. No modelo novo não precisa mais ser fingido. Eu vou dizer, olha, isso aqui é uma antecipação de tutela, eu formulo o meu requerimento antes de ajuizar, antes de ter condição de apresentar a petição inicial definitiva, e o juiz examina aquela postulação antecipatória. Acho que isso é uma vantagem do modelo novo, sem dúvida nenhuma. Também acho uma vantagem essa ideia da separação clara entre o que é a tutela da evidência
e o que é a tutela de urgência. Então, o Código, inspirado em vários trabalhos, a exemplo do trabalho do ministro Fux, resolveu tratar de maneira específica ou desenvolver melhor a ideia do artigo 273, inciso 2º do atual Código de Processo Civil, e prevê uma modalidade de tutela fundada na aparência. Isso aqui não é um julgamento definitivo de parte da controvérsia, isso aqui é uma tutela provisória, isso aqui é uma resposta provisória sujeita ainda a uma reavaliação final, mas que independa de análise de risco. O juiz não tem que verificar se há ou não há urgência para o deferimento dessa tutela da evidência. Basta o preenchimento de algumas condições postas no texto legal, no artigo 311, para que o juiz possa, então, ver se é o caso ou não de deferir aquela medida. Então, presente, por exemplo, uma dessas decisões que constitui precedente obrigatório e comprovados os fatos por documento, o juiz pode deferir uma medida liminar, uma decisão provisória, de modo que o autor possa usufruir, desde logo, do direito que é objeto daquela pretensão. Ou, em certos casos, a tutela do tipo monitória, muito semelhante ao do tipo monitória, também acabou sendo prevista como nos casos de tutela de urgência, de tutela de evidência. E assim vai. Então, acho que isso também é uma grande vantagem. Porém, nós vamos perceber que também há grandes desvantagens. Por quê? Porque, ao contrário de nós não precisarmos mais saber a diferença entre cautelar e antecipação de tutela, o Código exige que a gente saiba e tenha uma visão clara dessa diferença, porque impõe procedimentos bastante diferentes para a proteção cautelar e para a proteção antecipatória. Para começar, por exemplo, o Código prevê prazos diferenciados para a manifestação das partes quando se trata de cautelar preparatória ou quando se trata de antecipação preparatória. Para cautelar, o prazo é de 5 dias. Para antecipatório, o prazo é de 15 dias. Então, eu tenho que saber a diferença entre as duas coisas. Mas isso não é o mais grave. O Código prevê uma figura chamada de estabilização da tutela antecipada, concedida de forma antecedente, que não existe para cautelar, só existe para antecipação de tutela. Então, em se tratando de um pedido de antecipação de tutela antecedente, antes de eu ajuizar, antes de eu ter condição de propor o meu pedido principal, eu formulo o meu requerimento de antecipação de tutela, o juiz defere essa antecipação de tutela e, se deferir a antecipação de tutela, o réu fica obrigado, diz a lei, a recorrer do pedido de antecipação de tutela. Se ele não recorrer, a decisão se torna estabilizada e o processo é extinto. O problema é que isso põe uma penca de dificuldades, uma imensidão de questões na doutrina brasileira. Basta ver que um autor de processo civil já escreveu um artigo em que ele dizia, o nome do artigo é 11 questões e 10 soluções para a estabilização da antecipação de tutela. Ele já achava, quando tinha escrito, 11 problemas em relação a isso. E hoje, diz ele, estava aqui também nessa semana, já achei 20. Então, o negócio vai crescendo ainda mais o tamanho do problema. Basta pensar em coisas do tipo mais óbvio possível, caso que importa aos senhores. O senhor defere uma antecipação de tutela contra o poder público. Existe reexame necessário, mas vai haver reexame necessário em relação a uma decisão interlocutória para fins de estabilização essa estabilização da antecipação de tutela? Um outro problema. O Código diz, eu tenho que recorrer da decisão para ela não se tornar estável. O prazo para o recurso de agravo passa a ser, no Código Novo, de 15 dias, não é mais de 10 dias. Então, é 15 dias para eu recorrer da decisão que concede essa estabilização. Só que os 15 dias também é o prazo para que o autor emende a petição inicial para formular o seu pedido definitivo. E se ele não formula, se ele não emenda a petição inicial, o processo deve ser extinto sem exame de mérito, porque ele não emendou a petição inicial. Então, os senhores vão ter, ao mesmo tempo, 2 prazos que podem estar correndo. Um prazo para o réu recorrer, um prazo para o autor emendar a petição inicial. E aí vai ser meio do tipo, joga a moeda para cima para ver o que os senhores vão fazer primeiro. Se vão estabilizar a tutela antecipada e extinguir o processo, ou se vão extinguir o processo e cassar a antecipação de tutela porque o autor não emendou a petição inicial. Então, vejam, são várias questões que vão surgindo e a doutrina se preocupa muito com essa ideia. A ideia em si não é ruim, é uma ideia que, de certa maneira, desenvolve a técnica monitória para o direito brasileiro, mas a maneira como isso foi regrado na legislação brasileira é muito insuficiente.
e vai exigir um esforço redobrado da jurisprudência nesse primeiro momento, sobretudo, para ver os limites dessas coisas aqui, para ver até onde que isso aqui pode ou não pode incidir. Em termos de procedimento, eu diria que o Código tenta estabelecer algumas ideias que são muito interessantes, que são muito boas, que são alinhadas com a orientação, inclusive, da doutrina estrangeira a propósito do direito brasileiro. Ele elimina o rito sumário, não existe mais o rito sumário, mas ele estabelece um rito padrão que pode ser alterado. Pode ser alterado, em primeiro lugar, por iniciativa exclusiva do juiz, que pode ampliar prazos processuais ou alterar a ordem de colheita da prova, e, a rigor, os termos do que está previsto na legislação. É basicamente isso que o juiz pode fazer, de forma autônoma, então ele tem uma limitação quanto às alterações que ele pode fazer sozinho, em termos de procedimento. Havia uma regra inicialmente prevista que era bem mais ampla do que isso, mas acabou sobrando só isso daí, colocado no artigo 139 do Código Novo. E também a lei vai prever a possibilidade de as partes alterarem o procedimento. E faz isso por meio do instituto, que é um instituto também extremamente complicado de ser aplicado, extremamente complicado de ser entendido no modelo brasileiro, que são os chamados negócios processuais, disciplinado no artigo 190 e, de certa maneira, também no 191 do novo Código, que prevê os chamados calendários processuais. A ideia, então, basicamente é que as partes se ajustem e escolham algumas ideias, escolham algumas alternativas à proposta de procedimento, desenvolvendo alguma coisa que já existe no modelo brasileiro. Hoje a gente já tem a possibilidade, por exemplo, de negócio processual em matéria de prova, de ônus de prova. O parágrafo único do artigo 333 prevê expressamente essa possibilidade. A eleição de foro é um negócio processual também, que já é consagrado no modelo brasileiro. Desistência a recurso, renúncia a recurso, são figuras que se assemelham a essa ideia aqui. O problema, na verdade, é que a regra do artigo 190 do Código é uma regra extremamente ampla e prevê a possibilidade das partes de disciplinarem qualquer tipo de direito, ônus, obrigação ou até dever processual. E aí é claro que a gente entra num campo muito complicado. Será que realmente as partes podem disciplinar sobre deveres do jeito que quiserem, bastando que elas sejam capazes e que o direito objeto do processo seja disponível, admita a autocomposição? Então, eu estou lá discutindo um crédito contra a pessoa, eu posso dizer, vamos acabar com o dever de lealdade. O negócio aqui é MMA jurídico, a gente vai se enfiar num octógono e cada um bate do jeito que quiser. E está bom assim? É um negócio meio complicado dentro da jurisdição brasileira. É claro que essa regra é uma regra inspirada no modelo da arbitragem, mas a arbitragem tem outra lógica de funcionamento também. E transportar simplesmente essa lógica para dentro da jurisdição é um negócio extremamente difícil, é um negócio que exige muita cautela. Não é à toa, né, que a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento da Magistratura, recentemente que apresentou alguns enunciados a propósito do novo Código, tem vários enunciados sobre negócios processuais e põe vários limites. E eu praticamente concordo com todos aqueles limites que foram colocados ali a respeito dos negócios processuais. De minha parte, por exemplo, eu entendo totalmente inadequado, totalmente inviável que se estabeleça negócio processual que envolva prerrogativas de terceiros e que também envolva, obviamente, porque nesse aspecto o juiz também é um terceiro, que envolva poderes do magistrado. Eu acho que você não pode dizer, olha, eu não quero não que o juiz faça prova que não seja documental aqui. Eu só quero que o juiz faça a prova documental. Eu não quero que o juiz dê sentença, eu quero que o tribunal dê sentença. Eu não quero nem que o tribunal dê sentença, eu quero que a STJ dê sentença. Eu quero escolher o juiz que eu quero ver quem que vai julgar o caso. Espera aí, tem coisa que você não pode fazer. Me parece que, obviamente, há coisas que extrapolam o limite dessa possibilidade, dessa autonomia das partes dentro do processo civil. Mas essa também é uma questão extremamente polêmica, que vai pôr também bastante dificuldade na nossa atuação. E na área federal, problemas adicionais. Por quê? Porque volta e meia, sempre, os senhores estão lidando com o poder público e a possibilidade de o poder público negociar é ainda mais restrita e é ainda mais complicada. Imagina que eu sou advogado da União, faço um acordo processual, a decisão é desfavorável ao poder público e a União, então, vai querer recorrer, dizendo eu nem autorizei esse cara a fazer esse tipo de acordo aí, para mim isso é tudo ilegal. Aliás, esse é um problema concreto que surge
frequentemente nos debates que já têm surgido a propósito do novo Código de Processo Civil. Por outro lado, né, a lei enaltece a função daquilo que se tem chamado, fora do Brasil, de modelo multiportas de solução de conflitos. Então, a ideia é que a decisão judicial não seja o único caminho de solução da controvérsia colocada pelas partes, de que as partes possam, eventualmente, ter a alternativa de resolver o seu problema de outra maneira, por outros mecanismos. O Código enaltece a figura da mediação e da conciliação, faz a diferença, que é uma diferença de fato técnica, entre esses dois institutos, mas não põe muita ênfase em outras figuras que também são interessantes. O fundamental é perceber que o Código, na realidade, abre essa oportunidade para que o magistrado ofereça para as partes outras técnicas de solução da sua controvérsia que não necessariamente a decisão judicial. Então, o Código abre o procedimento dizendo, eu vou ter a petição inicial e o réu é citado não para se defender. O réu é citado, em se tratando de direito que admita a autocomposição, ele é citado para comparecer a uma audiência de mediação ou de conciliação, para que se exponha as possibilidades, para que se veja se a solução não pode ser obtida de outra maneira. E aí, se for possível, aí se desenvolve todo um momento processual para a aplicação dessas técnicas, né? Mas a ideia que me parece também fundamental é não deixar de perceber que mediação e conciliação não são as únicas possibilidades que podem surgir aqui. Seria possível também que o juiz, enfim, facultasse às partes a escolha de outras técnicas, a exemplo da arbitragem, se fosse cabível, a exemplo daquilo que se tem chamado de arbitramento por terceiro imparcial, que seria como uma solução que é sigilosa para o juiz, dada por um terceiro, em que esse terceiro diz como ele julgaria a controvérsia se ele fosse juiz, né? Até como uma forma também de estimular essa autocomposição e tantas outras técnicas que existem para essa solução convencional do problema. Então, simplesmente, acho eu que essa é uma ideia importante, e importante na medida em que a lei expressamente prevê o cabimento dessas técnicas também para o poder público, prevê obrigatoriamente a criação de câmaras de autocomposição até fora do Poder Judiciário para o poder público, né, e, portanto, estimula bastante essas alternativas, essas outras vias de solução do conflito, o que me parece algo importante, também como mecanismo de favorecer a decisão judicial, no sentido de reservar ao Poder Judiciário realmente aquilo que não possa ser resolvido de outra maneira, por outra via. Quanto às defesas, o Código também busca uma simplificação processual. Como eu havia comentado, não existe mais a figura da exceção, a alegação de incompetência é feita dentro da contestação, né, embora a alegação de impedimento e suspeição possam ser feitas de forma autônoma e, portanto, só perderam o nome de exceção. Mas, enfim, o Código busca desenvolver a ideia de que ele simplificou bastante o procedimento, as coisas não existem mais. A rigor não é que não existe, a maioria delas continua existindo igualzinho, só perdeu o nome. Então, por exemplo, nomeação autoria, desapareceu do Código. Não é que desapareceu, continua no Código, só não é feita mais por petição autônoma, é feita dentro da contestação também. Então, oposição desapareceu do Código, não desapareceu, virou um procedimento especial no Código. Mas o Código trabalha com essa ideia de que, olha, agora ficou muito mais fácil litigar, nós temos muito menos ato processual, e, de qualquer maneira, há uma tentativa de simplificação em termos do uso das técnicas. Eu não tenho mais que achar qual é a diferença de nomeação à autoria para a denunciação da lide. Basta saber que, se eu entender que eu sou parte ilegítima, eu vou, na contestação, dizer para o autor quem que eu acho que é a parte legítima. E aí, então, o autor pode substituir, pode trocar a parte do processo. Então, há uma certa, de fato, simplificação procedimental, embora não seja tão ampla como se, às vezes, se vende por aí. Mas as defesas, então, têm essa visão, de um lado, simplificada, do outro lado, mais instrumentalizada, que eu vou examinar com os senhores daqui a pouquinho, né? E acho que aí também houve um certo desenvolvimento da lógica processual. Notem que, entretanto, a defesa agora não é apresentada desde logo. Ela só é apresentada quando frustrada a oportunidade de autocomposição. Claro, nos casos que vão admitir a autocomposição. A lei vai prever também uma forma diferente de abordar o problema da improcedência liminar da demanda. Então, aquilo que hoje é tratado no artigo 285-A
passa a ter um tratamento muito mais amplo no modelo do Código Novo, desaparece isso que a gente tem chamado de auto precedente, que é o juiz poder usar decisões suas anteriores para justificar improcedências de certa decisão, de certo caso, né, e passa a poder utilizar esse tipo de lógica não a partir das suas próprias decisões, mas daquilo que o Código entende como sendo decisões que são obrigatórias. Então, se tira o foco da decisão do próprio juiz para se concentrar o foco em decisões de outros órgãos da estrutura jurisdicional. Então, há uma mudança significativa no campo da improcedência liminar e há a criação de uma figura que é uma figura reclamada há muito tempo, que é a figura do julgamento parcial, definitivo, antecipado da lide. Então, o julgamento antecipado da lide pode ser total ou pode ser parcial. O juiz pode, percebendo que parte da controvérsia já é solidificada, já está pronta para ser examinada, não depende de nenhuma outra prova, aquela parte da controvérsia ele pode julgar desde logo. E julgando desde logo, vai submeter também já a uma execução definitiva, desde logo, daquele pedaço da controvérsia. E aí, então, o processo continua só em relação ao restante, a parte que ainda continua controvertida. É uma lógica que tem muito a ver com o problema da duração razoável do processo. É claro que não há nenhum sentido em a gente continuar fazendo com que a parte que é em controvérsia tenha que esperar a parte que é controvertida se tornar em controvérsia para só, então, julgar tudo, né? E esse modelo, então, é um modelo muito mais razoável em termos de distribuição do ônus do tempo do processo, né? É alguma coisa bastante útil. Claro que vai pôr alguma dificuldade, o problema de coisa julgada parcial vai pôr dificuldade, né? Mas a ideia, pelo menos em si, é uma ideia bastante boa, acho eu, pelo menos, que é uma ideia que tem toda a lógica de acontecer. E também é uma alteração significativa no campo do saneamento do processo, né? A lei brasileira nova vai voltar praticamente, de certa maneira, né, não é preciso isso que eu estou falando, mas, de certa maneira, a lei brasileira nova volta a conceber uma figura semelhante ao despacho sanador antigo. Ou seja, o saneamento passa a acontecer, de regra, por meio de decisão escrita, e não mais em audiência. Então, excepcionalmente, o juiz vai poder fazer o saneamento em audiência, mas, como regra geral, o saneamento vai ser feito por escrito e as partes depois têm o direito de pedir esclarecimento ao juiz sobre o saneamento que ele realizou. O saneamento passa a ser um momento importantíssimo dentro do processo, porque o juiz não vai apenas deliberar sobre as questões processuais, provas e definir sobre as questões pendentes que vão ser examinadas na fase seguinte, que é a fase instrutória. O juiz, nesse momento, também vai definir o problema da atribuição do ônus da prova, que é uma questão que a gente vai examinar daqui a pouco também, né, que é o problema da dinamização do ônus probatório, que é amplificada no novo Código, né, e também vai ter que definir quais são as questões de direito que são controvertidas. Isso se volta ao problema lá do contraditório, desse novo modelo de contraditório que o Código pretende criar. Então, o juiz, na decisão saneadora, vai ter que fixar os pontos de fato que são controvertidos e as questões de direito que também vai ter que enfrentar na etapa seguinte, no momento de julgar. Vai ser, portanto, um saneamento bem mais complicado de ser realizado. E, por isso mesmo, excepcionalmente, o Código autoriza que esse saneamento seja desenvolvido em audiência, com a colaboração de todos os sujeitos processuais, né? Mas aí há uma alteração também significativa que tem em vista a adequação do procedimento a essa nova forma de abordar a ideia do contraditório. Aqui, simplesmente, alguns exemplos para os senhores daquilo que o Código realmente espera que seja a atividade processual dentro dessa nova mecânica da legislação. Ou seja, de que realmente o processo não seja um empecilho para a realização dos direitos. Então, em vários momentos, em várias ocasiões, seja em relação às decisões de primeiro grau, seja em relação às decisões de tribunais, o Código ressalta a importância dessa ideia de instrumentalidade, aquilo que se tem chamado de predomínio da análise do mérito sobre as questões processuais. Então, o Código põe como última alternativa a extinção do processo por questão processual. Sempre que for possível, o juiz deve dar a oportunidade para as partes de corrigirem defeitos processuais, né? E sempre que ele puder examinar o mérito do litígio, essa é a regra do artigo 488,
ele deve enfrentar o mérito do litígio, ainda que houvesse um problema processual que impedisse, em certas circunstâncias, lógico, que o impedisse desse tipo de análise. Então, vejam que o Código realmente coloca o processo como uma figura instrumental, como algo que não deve impedir, não deve ser um atrapalho para a análise do mérito da controvérsia. O que tem bastante lógica, porque normalmente se o juiz extingue o processo em exame de mérito, o que ele faz simplesmente é protelar a análise do mérito, porque o cara vai entrar de novo com a demanda, a questão uma hora vai chegar de novo àquele estágio e ele vai ter que decidir a controvérsia outra vez. Então, até como forma de você evitar a repetição de uma demanda que acaba sendo prematuramente extinta, essa ideia de tentar salvar a análise do litígio, a análise da controvérsia, ela tem muito a ver com essa lógica do novo modelo de Código de Processo Civil. Como falei, aqui só coloquei alguns exemplos. O Código é recheado de regras que prevêem as mesmas soluções em outros tantos momentos, seja em relação à execução, seja em relação aos tribunais, e, portanto, esse é um princípio realmente vetor dentro do novo Código de Processo Civil. Quanto à prova, muito rapidamente, há duas questões que me parecem são mais relevantes, embora haja outras alterações que são também interessantes para se tratar, mas eu destacaria talvez essas duas regras do novo Código. Em primeiro lugar, a previsão expressa no Código de um modelo de tratamento da prova emprestada. Nós não tínhamos isso no Código de 73, era uma deficiência do Código de 73. Eu, particularmente, acho que continua a deficiência no Código Novo, porque, embora nós tenhamos regra agora para tratar do problema, a regra é claramente uma regra insuficiente. Porque a regra diz que o juiz pode admitir o empréstimo da prova desde que se observe o contraditório. Ora, quando eu posso observar o contraditório, eu nunca tenho problema de prova emprestada. Ninguém nunca vai reclamar de um problema de prova emprestada se eu posso garantir o contraditório das partes em relação à prova emprestada. O problema surge quando a testemunha morreu e eu quero emprestar aquele depoimento para o outro processo. Não tem mais contraditório. Ou a prova foi produzida num processo entre A e B e eu quero emprestar para um processo entre C e D. Esse é um problema de empréstimo de prova. Para esse tipo de situação é que o Código tinha que ter dado algum tipo de regramento, alguma solução. E para esse tipo de problema nós não vamos ter solução ainda no modelo do Código Novo. Mas pelo menos já é um sinal de que o Código se preocupou em acentuar uma deficiência que nós tínhamos antes, que era a total ausência de previsão legal sobre a prova emprestada no processo civil, e agora, pelo menos, há uma regra sobre essa questão. E a outra novidade maior, que tem sido muito debatida já, é essa questão da dinamização do ônus probatório. Então, a atribuição do ônus da prova pode se dar de maneira diferente da previsão tradicional estática, né, a partir de critérios de mais fácil acesso à prova ou de um acesso mais difícil a um determinado meio de prova. Né. Tudo isso, claro, tem que ser justificado de forma específica pelo magistrado. Essa justificação é feita na audiência de saneamento do processo, mas permite uma decisão mais rente à situação concreta, ao caso concreto que vai ser examinado. Então, uma regra também que era muito desejada pela doutrina brasileira. O STJ até já dava uma interpretação ampliativa aos casos de dinamização previstos no CDC, no Código de Defesa do Consumidor, e, portanto, é uma regra que foi muito bem-vinda pelos autores de processo civil do Código Novo. Quanto à sentença, eu acho que não vou nem falar do problema, os senhores mais do que eu sabem do problema da nova regra de fundamentação do Código Novo, devem estar felizes por saber que, enfim, vão ter que fazer um outro tipo de sentença, talvez. Alguns de vocês vão ter que perder alguns modelos de sentença que já têm guardados no computador. Mas a ideia, e isso é um ponto que me parece importante, a ideia original do Código é que, com uma fundamentação mais adequada, talvez as partes se sintam desestimuladas a prosseguir na controvérsia, a recorrer, a levar a questão adiante. Essa é a lógica dessa exigência de fundamentação, né? Eu não descarto essa lógica como verdadeira, no sentido de que há decisões judiciais que realmente não são fundamentadas. E porque não são decisões fundamentadas, realmente implicam, muitas vezes, o recurso para a obtenção de uma fundamentação. Então, eu, há muito tempo atrás, quando estagiava numa vara,
trabalhava com um juiz, o juiz fazia classicamente aquela típica decisão de tutela cautelar, dos presentes pressupostos de defiro liminar, ausentes pressupostos em defiro liminar. E claro que uma decisão dessa você não aceita, né? Pior ainda era o entendimento do Tribunal de Justiça do Paraná, que na época existia, que era de que, então, o sujeito interpunha um agravo, aí o tribunal pedia informações para o juiz, aí nas informações o juiz explicava por que ele deu a liminar, daí o tribunal dizia, perdeu o objeto, porque agora ele explicou por que ele deu a liminar. Então, é claro que esse tipo de lógica é uma lógica que estimula o recurso. É claro que esse tipo de entendimento estimula o recurso. Mas eu concordo com os senhores de que o problema do recurso não está aqui, né? Realmente não está aqui. De modo que me parece que essa regra ela é uma regra interessante, porque, obviamente, por mais que nós, os senhores, não gostem dessa regra, fundamentar uma decisão judicial exige, no mínimo, o atendimento a esses critérios postos no texto legal aqui. E eu digo no mínimo, porque o texto, inclusive, é insuficiente, porque há outras tantas questões que deveriam também compor uma decisão fundamentada. Dou um exemplo fácil, problema de prova. A rigor, não há um livro que escreva sobre fundamentação da decisão judicial que não diga que uma fundamentação adequada exige que o juiz não só aponte quais são as provas que ele usou para formar a sua convicção, mas também diga por que as outras provas não formaram a sua convicção, especialmente as outras que são em sentido contrário. Afinal de contas, como é que eu vou saber por que foi que o juiz não gostou da testemunha A, que foi apresentada no processo e que diz o contrário da testemunha B, que ele achou boa? Como é que eu vou saber por que ele gostou mais da prova testemunhal do que da prova pericial? Vale dizer, do ponto de vista teórico, realmente, fundamentar uma decisão exigiria, no mínimo, isso aqui. Porém, ninguém é inocente de imaginar que o judiciário tem condições de fazer sentenças em todos os casos que estão colocados à sua análise a partir de uma forma dessa daqui de dar a decisão judicial. Então, eu acho que isso aqui, em termos teóricos, é perfeito. Em termos concretos, aí não sei até que ponto o judiciário brasileiro vai ter condições de atender a essa exigência, né? Isso vai ser um problema sério. Talvez a gente consiga elevar a qualidade da fundamentação judicial se a gente conseguir um outro objetivo, que é estimado pelo novo Código, que é o de reduzir a quantidade de demandas. Quer dizer, o Código também trabalha com essa lógica. Vai haver menos demandas para serem julgadas, logo vai ser possível uma decisão mais bem fundamentada. Se houver essa diminuição sensível, realmente talvez essa regra tenha mais condições de incidir. Do contrário, o grande problema, na verdade, que vai acontecer é que isso aqui vai ser uma cláusula aberta para o sujeito ficar levando a questão para o tribunal, né, e o tribunal vai ficar anulando decisões. O que não se percebeu ainda é que, para o próprio tribunal, essa regra é um grande problema, para os tribunais de forma geral. Porque o Código tem uma regra dizendo que, se o tribunal entender por anular a sentença por defeito de fundamentação, nesses casos aqui, ele não deve restituir os autos a primeiro grau. Ele deve dar a decisão com a fundamentação adequada. Aí é que eu não sei até que ponto regras como essa vão ter condições, de fato, de incidir, né? A ideia em si é perfeita, não tem nem dúvida. A fundamentação tem 500 finalidades diferentes que são importantes. Me parece o grande problema hoje é que, com o volume de demandas que vocês têm, exigir fundamentação dessa ordem, não sei se é concretamente possível, ou, para usar um critério que o professor Vicente usa, né, pragmaticamente viável. Eu acho que essa vai ser uma dificuldade com a qual os senhores vão ter que, enfim, trabalhar daqui a pouco. Uma outra previsão que me parece interessante é a regra que prevê a condenação preferencialmente líquida, mesmo que o pedido tenha sido ilíquido. Então, o Código prevê que, sempre que o juiz puder, ele defira a sentença líquida, ou, pelo menos, arbitre os critérios para a liquidação por cálculo da decisão judicial, de modo a, sempre que for possível, evitar a liquidação por arbitramento, evitar a liquidação por procedimento comum, que é o novo nome da liquidação por artigos. Então, sempre que for possível, o juiz deve optar por deferir uma sentença líquida, ainda que o pedido não tenha sido líquido. E, por outro lado, o Código também prevê expressamente o cabimento das chamadas tutelas inibitórias, tutelas reintegratórias, porque também abertamente coloca
os requisitos para esse tipo de medida, aqui no artigo 497, parágrafo único. Ou havia inicialmente a ideia de apresentar um capítulo integral sobre proteção inibitória, sobre tutela inibitória, felizmente não saiu, mas pelo menos a ideia geral continua prevista no texto do Código Novo, né, nesse parágrafo aqui do artigo 497. Coisa julgada também é um tema que o Código examinou e operou alterações que são sensíveis, e há duas modificações particularmente importantes que vão exigir uma consideração dos senhores. A primeira é em relação aos limites objetivos da coisa julgada, porque o novo Código, ao abolir a ação declaratória incidental, diz expressamente que a solução de qualquer questão prejudicial também implica coisa julgada, também se sujeita à coisa julgada, desde que preenchidos alguns requisitos postos no artigo 503, então a resolução de questão prejudicial também vai, a partir de agora, transitar em julgado, independentemente de um requerimento expresso pela parte. Basta a decisão, basta uma completude em termos de cognição e de prova, para que sobre aquela questão também incida coisa julgada. Há, então, uma ampliação significativa dos limites objetivos da coisa julgada no modelo novo. E do mesmo jeito em relação aos limites subjetivos. O novo artigo 506 do Código tem uma alteração sutil, mas que já tem suscitado uma polêmica imensa. O Código atual diz assim: a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando nem beneficiando terceiros. Essa é a redação atual do 472. O novo Código diz: a coisa julgada, a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. O que faz, então, a gente imaginar que o Código autoriza que a coisa julgada favoreça terceiros. O que significa favorecer terceiros ainda é um problema muito complicado, muito controvertido em termos doutrinários. Há alguns que têm uma visão restritiva desse favorecimento de terceiros, que vão dizer que praticamente essas hipóteses estão limitadas àquilo que a gente chama de ação concorrencial, que são vários legitimados poderiam ajuizar uma demanda, vários sócios poderiam impugnar uma deliberação social. Um deles impugna a deliberação social, obtém uma decisão favorável. Os outros sócios se favorecem da mesma decisão. Tá? Seria só para esse tipo de caso aqui. Outros tantos, e eu cito como exemplo disso o professor Luiz Guilherme Marinoni, daqui do Paraná, tem dito, não, não é só para isso, não. Isso aqui, na realidade, seria, na ótica dele, uma incorporação ao direito brasileiro do chamado collateral estoppel do modelo anglo-americano. Ou seja, realmente a ideia de que, uma vez que o judiciário decidiu sobre aquela questão controvertida, não tem por que resolver de novo sobre a questão controvertida. E qualquer outro sujeito que pudesse ser afetado, se favorecer da solução daquela questão controvertida, pode alegar em seu favor a coisa julgada. Né? Claro que isso é uma visão super simplificada do problema, mas só para posicionar os senhores a dificuldade e a discussão que surge a partir da interpretação dessa regra nova do artigo 506 do novo Código de Processo Civil. Acho que é uma questão interessante, talvez com uma repercussão muito importante na área da Justiça Federal. Por exemplo, a se entender como correta a opinião do professor Marinoni, sendo o réu o mesmo, a solução de uma certa questão fica preclusa para aquele réu em relação a qualquer outro possível autor. Aí, o exemplo é dele mesmo, uma solução, por exemplo, de matéria tributária, que diga que um tributo X é indevido numa dada relação jurídica, permitiria que todos os terceiros, todos os outros que estivessem sujeitos ao mesmo tipo de relação jurídica, invocassem em seu favor a coisa julgada. Vejam a repercussão que isso pode ter, a depender da posição que a gente vai ter em relação a essa regra, né, por exemplo, na atuação dos senhores na área federal. Sobre cumprimento de sentença. O propósito do cumprimento de sentença, eu diria que algumas regras são muito interessantes. A mais interessante, de novo, talvez a mais interessante do Código todo, seja esse artigo 139, inciso 4º. Em primeiro lugar, o Código tem uma regra sobre liquidação, de modo a facilitar a liquidação de sentença de decisão judicial, né, que vai prever a criação de um programa pelo CNJ para unificar
e para simplificar a forma de elaboração do cálculo, até de maneira a estimular de novo a liquidação por cálculo do próprio credor, do próprio exequente. Mas, sem dúvida nenhuma, a regra mais interessante vai ser essa regra a propósito do cumprimento de sentença, que, escondida nos poderes do juiz, pode nos dar a ideia de que, a partir do modelo do Código Novo, seja viável a execução pecuniária, não apenas pela técnica tradicional de expropriação de bens, mas sim pelo emprego de qualquer meio, de qualquer tipo de técnica, a exemplo de técnicas coercitivas, técnicas subrogatórias. Então, o juiz passa a ser autorizado, inclusive em demandas de caráter pecuniário, inclusive em demandas que envolvam prestação pecuniária, a poder impor ordem sob pena de multa, ordem sob pena de restrição a direito, ordem sob pena de uma técnica subrogatória que entenda adequado. Noto que, a rigor, em certos casos, a gente já tem feito isso, ainda que de forma muito excepcional e de forma muito pontual, sem mesmo saber que a gente está aplicando esse tipo de técnica. Mas, por exemplo, de novo, voltando ao exemplo da ação de medicamento, quando o próprio Supremo autoriza o Judiciário a sequestrar a verba pública para o atendimento à decisão de medicamento, o que ele faz a rigor é transformar a prestação de fazer em uma prestação de pagar e permitir um sequestro de verba pública para a satisfação da prestação de pagar. Logo, eu tenho aí uma figura que já se assemelha a uma técnica como essa do artigo 1394 do novo Código do Processo Civil. Portanto, acho que até em relação ao poder público, esse tipo de ideia pode fomentar algum debate, pode estimular alguma solução diferenciada, né? Até porque, em muitas situações, o senhor sabe melhor do que eu, a técnica tradicional dos precatórios é uma técnica muito insuficiente para atender a certas demandas que não têm condições de aguardar pela solução por inclusão em orçamento, etc. e tal. Então, claro que no campo federal, a questão orçamentária e a questão dos precatórios impõem um limite a esse tipo de solução, mas, ainda assim, acho que a técnica é muitíssimo interessante. Noto que no campo de ação coletiva, isso aqui tem uma utilidade muito grande. Lembro de novo de uma decisão do doutor Vicente aqui, no caso do Garibaldi, do consórcio Garibaldi, em que praticamente o que ele fez foi isso aí. Ao invés de submeter as vítimas a um procedimento de execução individual, o que ele fez foi trocar isso por ordens de prestação de depósito de dinheiro. Deposita o dinheiro na conta, você vem aqui, levanta o dinheiro, acabou. Não tem execução individual, não tem problema de prescrição, não tem problema de contratação de advogado, não tem problema de prescrição e todos os problemas que podem decorrer daí. Então, no campo de ação coletiva, em particular, essa solução é muito interessante. Quanto ao modelo tradicional, o Código, na verdade, mantém, em grande medida, a lógica do atual Código do Processo Civil. Então, tem a ideia da multa dos 10%, tem a intimação para o devedor poder cumprir aquela multa, não cabe parcelamento em relação ao título judicial, como não caberia no modelo atual, pelo menos na ótica da doutrina, na lei nova, isso é previsto expressamente, então se mantém, em grande medida, a regra da legislação atual. Algumas modificações pontuais, por exemplo, há uma ampliação das hipóteses em que é cabível a penhora de salário para qualquer tipo de crédito. A partir de um determinado teto, é possível a penhora de salário, de remuneração de forma geral, mas a maneira normal de execução permanece praticamente a mesma no Código Novo. Assim como também a forma de cumprimento de sentença, com a única previsão de que também no cumprimento de sentença provisório, no cumprimento provisório de sentença, vai ser admitida a multa dos 10%, né, que, em princípio, hoje só é admissível para a execução definitiva, para o cumprimento definitivo. Em relação ao cumprimento de sentença contra a fazenda pública, o Código também tem uma lógica muito semelhante da atual, então, expressamente diz que não cabe a multa dos 10%, expressamente põe exigências sobre o requerimento de execução, de cumprimento contra o poder público, o que é que o teu discriminativo de cálculo deve conter necessariamente, então, isso dá também maior segurança para a pessoa formular o seu requerimento, prevê expressamente um prazo de 30 dias para a Fazenda Pública poder apresentar a sua impugnação, e em relação a essa impugnação, não sei se vocês vão conseguir enxergar aí, mas a lei vai ter uma disciplina bem mais especificada sobre essa impugnação.
grande parte da disciplina, na verdade, não tem muita utilidade. Então, aquilo que se arrola como o que é que pode ser alegado na impugnação ao cumprimento de sentença, embora a lei preveja um rol de temas que podem ser alegados, ninguém nunca deu bola para isso, né, e não vai ser agora que vão dar bola para essa limitação. É claro que a gente vai ter como limite a impugnação ao cumprimento de sentença o mesmo problema que sempre foi, que é aquilo que eventualmente ofenda a coisa julgada já formada. O que a Fazenda Pública não pode é querer rediscutir aquilo que já transitou em julgado ou que está acobertado pela eficácia preclusiva da coisa julgada. A relação que o Código vai pôr é uma relação quase que exemplificativa, quase que um sinal daquilo que esteja fora do ambiente da coisa julgada. Mas o critério fundamental continua a ser sempre a coisa julgada. Eu salientaria, em relação à impugnação, a possibilidade da expedição de precatório parcial. Então, na parte em que não há controvérsia, em que a Fazenda Pública não impugna, a lei prevê expressamente que o juiz deva expedir desde logo o precatório da parte em controvérsia, ou, enfim, determine o pagamento, né, da parte em controvérsia. Só da parte controvertida que vai se aguardar a solução da impugnação. Logo, em princípio, na impugnação ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, não existe aquela ideia de você poder deferir ou não deferir o efeito suspensivo da impugnação, que é regra para a impugnação de forma geral. O oferecimento de impugnação automaticamente obsta à expedição do precatório quanto a essa parte que é objeto da impugnação. E um dado que me parece importantíssimo, que é fundamental, não é uma regra só colocada no campo da impugnação ao cumprimento de sentença, é uma regra geral de Fazenda Pública, é uma regra geral do cumprimento de sentença, mas que é repetida também na impugnação aqui, é essa previsão do cabimento, de novo, expresso, né, de uma impugnação por excesso de execução, na hipótese de decisão do Supremo Tribunal Federal contrária ao entendimento manifestado no título executivo judicial, coisa que já existe no modelo atual, mas com uma ampliação que é colocada no parágrafo 8º dessa regra aqui, que vai dizer que não só essas questões de conflito, desculpe, já vou terminando, de conflito entre a decisão judicial, que é objeto da execução, e a decisão manifestada pelo Supremo Tribunal Federal, pode ser alegada por meio de impugnação, mas também pode ser objeto de uma ação rescisória. O que significa dizer que o Código abertamente reconhece a ideia de que, ainda que já tenha transitado em julgado a sentença que é objeto da execução, se depois da formação da coisa julgada há uma decisão do Supremo que contrasta com a decisão do judiciário anterior, aquela decisão que é objeto da execução, isso permite o ajuizamento de uma ação rescisória. Há muitos autores para defender a inconstitucionalidade dessa regra. Essa regra, inclusive, é contrária aos últimos precedentes do Supremo sobre a aplicação dessa figura que já existe no modelo brasileiro, mas vejam aonde a gente pode chegar a partir da aplicação desse tipo de limitação aqui. Sei que já me excedi demais e, por isso, encerro aqui essa minha exposição. Vejam, como falei antes, minha ideia não é nem aprofundar nenhum desses temas com os senhores, era só trazer um panorama geral de algumas dessas modificações que são mais significativas, excluir propositalmente dessa análise a questão dos recursos, que o ministro Paulo de Tarso já havia examinado com os senhores, mas espero que, enfim, tenha sido pelo menos útil para ensejar o debate que os senhores terão à tarde. Peço desculpas pelo excesso do tempo que eu utilizei, fico à disposição dos senhores se tiverem alguma dúvida, algum comentário. Muito obrigado. Agradecer, parabenizar o professor Arenhard e dar um conselho aos colegas. Estão escutando? Julguemos todos os processos que temos até março. Aproveitemos o recesso para descansar e julguemos todos os processos até março. Depois a gente vê o que faz. Bom, as dúvidas serão tantas, as fundamentações serão inúmeras. Mas agradecer ao professor Arenhard, dizer que é uma satisfação a escola tê-lo aqui, e em reconhecimento às suas colocações, aos seus ensinamentos e às suas provocações e dúvidas que foram colocadas, passar uma pequena lembrança. Muito obrigado. Em nome da escola. Muito obrigado. Muito obrigado. Esperando reencontrá-lo num
próximo evento Muito bem, teremos obrigado. ano que vem. Eu declararia encerrado essa parte final, mas como nós temos uma atividade que prossegue a partir das 14 horas, o desembargador Paulo, que é o coordenador científico do evento, vai apenas fazer alguma explicitação acerca dessas questões e depois, desde logo, fica, então, encerrada essa primeira parte. Eu agradeço a presença de todos, em particular do nosso presidente e do ministro Sanseverino, que se mantiveram no auditório para nos homenagear com as suas presenças. Bem, colega, só para prepararmos a nossa etapa da tarde, a partir das 14 horas, acerca da dinâmica de grupos. É muita dúvida que o pessoal tem. Os participantes dividem-se em grupos de 8 ou 9 magistrados e devem se dirigir às mesas dispostas no foyer. Aqui, nós não temos ainda definido se nós vamos aprovar enunciados ou não. Essa é uma questão que ainda está aberta. Assim, em princípio, está, eu diria, mais forte a corrente que defende a não aprovação de enunciados, apenas de reflexões ou conclusões. Orientações sobre a atividade. Então, funcionarão 6 mesas simultaneamente com a apresentação de discussões em cada uma, sobre temas previamente estabelecidos. Em cada mesa haverá um facilitador e um relator sobre o tema. Estes permanecerão fixos durante toda a atividade. Bom, isso não é justo, que os facilitadores não possam compartilhar com as discussões com os demais grupos. Os grupos participarão de todas as mesas, revezando-se no sentido horário, para que todos tenham a oportunidade de aprofundar e discutir cada um dos temas relevantes. As conclusões devem ser entregues para a imagens no final do curso. Era isso, então, pessoal. Depois, qualquer dúvida, estaremos aqui para ajudar. Voltamos às 14 horas. Muito obrigado.